Tudo bem? 13 de maio de 2026, hein? Olha só, segunda semana do mês de maio. Mês que vem já é metade do ano, hein? Como passa rápido. E bom dia, viu? Bom dia para você que está acordando agora, que está ligado aí na Rádio Mundial. Aproveita. Aproveita porque o dia ainda não amanheceu. Os primeiros raios do sol eles são muito saudáveis. Então, se você tiver condição, honre o sol. Vá para a janela, vá para algum lugar onde você possa ver o nascer do sol. Nesses últimos dias eu passei por um treinamento xamânico delicioso. Delicioso, gente. Se você tiver uma vibe de curador ferido, né? Eu relacionando curador ferido à astrologia, eu gosto de ver muito se a pessoa ela tem algum planeta próximo a Quiron, que representa na astrologia o curador ferido. Então, é aquela pessoa que tem uma grande possibilidade de ajudar na cura do outro porque ela entende aquela dor. Se for o seu caso, seria muito bom que você fizesse um treinamento xamânico, viu? Terapias bioxamânicas, eu recomendo o professor Samuel do Consciência Próspera. Faz um ano que eu estou com esse grupo e eu posso dizer para vocês, há um diferencial antes e depois. E eu estou falando isso porque nós passamos por um tratamento, um treinamento xamânico, uma jornada, um evento, e nós tivemos a oportunidade de, por 2 dias, em grupo, honrar o sol, os primeiros raios do sol. Há muito tempo atrás, eu assisti a palestra de um médico que eu não me lembro, sinceramente, o país que ele morava. Eu só sei que era um país bem no hemisfério norte, próximo ao Polo Norte. Então, ele começa a palestra mostrando fotos de onde ele morava. E era só gelo, só gelo, só gelo, só gelo, né? Então ele falou para a gente: vocês são privilegiados. Vocês podem ver o sol todos os dias. Nós vemos o sol de 6 em 6 meses. E a gente sabe, né, gente? O sol próximo ao Polo Norte não tem aquela força do sol que nós temos aqui, né? Ele é bem fraquinho. E eles só enxergam, só vem o sol de 6 em 6 meses. E ele falou: vocês não têm ideia da consequência deste evento natural na psique das pessoas. Precisamos muito trabalhar a saúde mental onde eu moro. Entendeu? Então é isso, né? Às vezes a gente fala mal do Brasil, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, porque eu vou mudar daqui, eu vou para outro país. Vai para outro país, vai ver o que é ser estrangeiro, um estrangeiro morar em outro país. Vai, né? E depois você me conta como é que foi a sua experiência. Porque visitar um país é uma coisa. Você entrar num país como turista, como visitante, é uma coisa. Você entrar num país como migrante é outra completamente diferente. Tá? Então é isso. Então aproveita, o dia ainda não nasceu, né? O sol ainda não nasceu, então nós temos a oportunidade de abrir a janela onde você estiver, se você tiver possibilidade de assistir o nascer do sol, assista e faça uma reverência ao sol.
tá? Agradeça a luminosidade, a luz que esse sol está trazendo para a sua vida, a saúde que esse sol está trazendo para a sua vida. E imagine que aqueles primeiros raios do sol está banhando. Leve os raios do sol àquela área do seu corpo que precisa de uma reorganização física, que precisa de saúde. Leve os primeiros raios do sol, são muito poderosos. Então faça isso, tá? E eu sou a Sônia Beth, né? Eu sou astróloga, agora eu sou Moon Mother, olha que interessante, que legal. E eu estou à sua disposição, né? Formalmente, eu passei também por uma formação da equipe brasileira da Miranda Gray, que também é uma terapeuta, que é também uma xamã, tá? Miranda Gray, ela traz muito, né? Ela traz essa questão de ciclo, de vida, da necessidade da gente se aproximar e reintegrar aos ciclos da vida, aos ciclos do dia, aos ciclos da lua. E tem muito de uma filosofia ou de um caminhar xamânico vinculado aos druidas, né? Porque ele é lá da zona da Inglaterra, aquela parte do mundo, né? Onde os ensinamentos, né, tradicionais estavam relacionados com os druidas. Então, o ensinamento dela, Miranda Gray, é uma terapeuta xamã, né? É uma terapeuta xamã, é uma curadora espiritual, e ela canalizou, ela trouxe informações muito importantes para mulheres, né? Para mulheres que muitas delas encontram dificuldade de vivenciar o próprio ciclo menstrual, o próprio ciclo de vida. Então, também é uma atividade muito legal e é uma formação também que eu adorei, né? De qualquer forma, parece que são duas coisas diferentes, a terapia bioxamânica e essa da Miranda Gray, mas no fundo é tudo xamânico. São conhecimentos ancestrais, né? Então, há um ponto de intersecção entre essas duas atividades e eu estou muito feliz e eu coloco à sua disposição, tá? E nós temos, para esse mês, o mês de maio, nós temos duas propostas relacionadas à criatividade. A primeira é a te ajudar a entender a área do seu mapa astrológico relacionada à criatividade, que é a quinta casa, que é a casa do signo de Leão, tá? Então, é importante verificar o que está acontecendo nessa casa, quais são as características, e a minha proposta é te ajudar a plasmar ideias, imagens positivas para essa área no ano de 2026, tá? E, como Moon Mother, eu te ofereço a bênção do útero, que é sensacional. Bom, nós estamos na semana da Lua Nova ou Lua Negra, né, que corresponde ao arquétipo da bruxa anciã. Daí você fala, Sônia Beth, o que é arquétipo? Arquétipo é um comportamento inato a todas as pessoas, a todos os seres humanos, né? E mais são N arquétipos, são vários arquétipos, e em algum momento da nossa vida a gente permite que um determinado arquétipo se manifeste na nossa vida, tá? E a lua nova ou a lua negra, né? Por que a lua negra? Porque a lua, ela está perdendo não, ela não, pela posição que ela tem perante ao sol, ela não reflete a luz do sol, então ela vai perdendo a luminosidade e até desaparecer. Quando ela desaparece totalmente, é a lua nova, né? Aqui, para nós que estamos na Terra, parece que ela ela é totalmente escondida do Sol, né? Então ela não aparece, ela é lua nova, mas é a nossa visão enquanto aqui na localidade no planeta Terra. Então ela fica escura,
né? Por isso que é chamada de lua negra. E ela também corresponde a um aspecto nosso, porque é um momento de muita introspecção. É um momento onde a gente deve realmente procurar se acalmar, sabe? Ficar na da gente, entendeu? E, e nos ouvir, nos sentir, né? Nos preparar para crescer novamente. Porque depois da lua nova vem quem? A lua crescente, né? Então esse momento de descanso, de parada, da gente ouvir realmente o que a gente quer e ter coragem depois para entrar nesse momento de crescimento, de uma nova fase, de um novo ciclo, tá? Então, essa fase, ela corresponde à fase menstrual ou mulheres não férteis, né? Porque não é porque nesse trabalho, né, de bênção do útero, é interessante a gente observar que quando a gente fala em útero, a gente pode estar falando do útero físico, mas vai além, porque muitas mulheres não têm útero, né? Ou muitas mulheres já não têm mais o ciclo menstrual, não são mais férteis, né? Mas esse núcleo, né, o útero, tenha útero ou não, esse núcleo de criatividade continua forte, continua em funcionamento, tá? Porque nós estamos falando de um núcleo energético. Então, não importa se você tenha útero ou não. O importante é perceber se você está mais próximo da da polaridade feminina ou da polaridade masculina. Porque dentro desse conceito, a polaridade masculina, ela oferece a força, né? Oferece o sêmen, oferecem a sementinha, oferecem a quem? A polaridade positiva, negativa, o feminino, que vai receber essa força, vai introduzir essa força e dentro dela vai então começar um trabalho de materializar aquela força. Porque a matéria nada mais é do que energia condensada. E quem condensa e forma a matéria é o feminino, né? No corpo da mulher, quem recebe a semente e transforma a força que vem do homem em um novo ser é o útero, né? E é por isso que, de uma certa forma, o útero ele é tão, vamos dizer assim, honrado, porque é através dele que outros seres nascem, né? Seja no corpo da mulher, seja no corpo de qualquer fêmea. Então, é aquele órgão que tem essa responsabilidade, que tem essa função de criar, de trazer mais seres para o mundo físico, para o planeta Terra, né? Então, não é porque é mulher que tem útero, como ouvi outro dia no YouTube. Ah, porque eu gesto e você não gesta. Ah, e o gesto, escuta, mas escuta, qual é a relação dessa mulher com o próprio útero? Nós temos que perceber isso, então, porque não é porque é mulher, porque tem útero, que é o suprassumo. Não, não é nada disso. Mas é como que você lida com esse centro energético, como é que você lida com esse centro criativo que existe dentro de você, tendo ou não útero, você entendeu? Porque no fundo, nós estamos trabalhando um centro energético. Isso é que é importante a gente entender. Se você não entendeu, se tiver alguma dúvida, entre em contato, tá? Eu estou no @SôniaSímbolos. Começa com S e termina com S. Sônia Símbolos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá? Então, essa fase da lua nova, da lua negra, está relacionada à fase menstrual, né? Mulheres não férteis, que também aquelas mulheres que já passaram, já estão na menopausa, né?
É a época do inverno, é a época voltada para dentro, né? Aquela coisa, é a mulher, é o ser entrando na sua própria caverna, né? É um encontro, uma fase, uma semana de encontro consigo mesmo, tá? E com a benção do útero, né? Porque muitas mulheres podem ter dificuldade de lidar com essa fase na vida. Com a benção do útero, você se prepara para soltar, deixar ir tudo o que te tira do equilíbrio, tá? Solta junto com o seu fluxo menstrual. Solta, porque muitas vezes a gente sofre e a gente se machuca porque a gente não quer soltar. Não faz mais parte da nossa vida, mas a gente está ali, segurando, segurando, segurando. Não sei por quê, né? Mas a gente muitas vezes tem esse tipo de comportamento. Então, com a bênção do útero, você tem a possibilidade de se preparar para soltar, deixar ir tudo aquilo que lhe prejudica, tudo aquilo que lhe traz sofrimento, tá? Se prepara para uma coisa muito importante, perdoar, né? Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para você mesma. Né? Quando a gente perdoa, a gente solta. Isso não quer dizer que você vai esquecer tudo que a pessoa lhe fez. Porque se a pessoa ela tem, vamos dizer, um comportamento de te chegar e te prejudicar de alguma maneira, logicamente que você vai ter que entender e aceitar essa característica da pessoa. Deixa ela viver do jeito que ela quer, porque ela vai sofrer as consequências dos próprios atos, tá? Mas, por um canto, você não fica preso àquela situação, você não fica preso àquela pessoa, você se solta, mas também se protege. Tá? Então, quer dizer, não é, eu perdoei, vem cá, eu te abraço, eu te beijo, tal e tudo mais. Não. Se a pessoa ela tem essa vibe de te prejudicar, você, a única coisa que você pode fazer é se proteger, né? É colocar uma distância entre você e a mulher, tal e tudo mais, a outra pessoa, e a vida flui. Segue a vida sem ficar presa nessa vibe. E esse é o perdão verdadeiro, né? Esse é o perdão verdadeiro. E a gente também precisa aprender a se perdoar, né? Porque quando a gente percebe que a gente errou determinada coisa, nossa, gente, é horrível. É horrível, horrível, horrível. Você se acha pior das pessoas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então é momento de se perdoar, com a consciência de que eu não vou repetir o mesmo ato. Por quê? Porque eu sei que esse ato prejudica o outro e prejudica a mim também. Então, se a gente tiver essa responsabilidade, se a gente tiver essa maturidade, fica mais fácil a gente se perdoar, tá? Não é perdoar, colocar, passar pano, colocar a mãozinha ali e tal, tudo bem? Não, não é nada disso, tá bom? É se perdoar com a responsabilidade, com a consciência de que eu não vou mais repetir determinada coisa, né? Então, a gente se prepara também para o perdão, nos conectar com a nossa intuição, a nossa sabedoria interior, que todos nós temos, e também procurar conhecer e reconhecer o propósito da nossa própria alma. Chega das outras pessoas dizerem o quem você é, que caminho você deve seguir, o que você deve fazer. Não, nós temos que aprender a nos ouvir. Nós temos que aprender a ouvir o nosso coração e ter coragem de seguir esse caminho. Isso não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Não, 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 não. Porque o processo de aprendizado, ele é de acertos e erros, tá? Errou, errou.
Ó, faz que nem ali quando você está dirigindo no carro, quando você erra, o aplicativo faz? Correção de rota, né? Então a gente pega, pá, corrige a rota e volta para o caminho que a gente deveria seguir. Então, a bênção do útero, uma das características da bênção do útero e do que a gente pode atingir através da bênção do útero, principalmente se nós estivermos nessa fase menstrual, nessa fase de lua nova ou de lua negra, é justamente isso que que eu falei agora para vocês, o que nos proporciona um equilíbrio muito grande, uma paz interior e a possibilidade de você dirigir e de controlar a sua própria família, tá? O meu atendimento como Momother, ele é presencial, aqui na cidade de São Paulo. Tenha você útero ou não, se você sentiu que esse trabalho é para você, que você quer conhecer, entre em contato. O meu celular, o meu WhatsApp é 011 98332 7724, 98332 7724. Por favor, não dá para atender a ligação, não dá para baixar arquivos. Eu só peço que você me mande um recado e a gente conversa, ok? 983327724 ou então @Sônia Símbolos, começa com S e termina com S, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? E eu estou à sua disposição. E uma outra coisa também que eu gostaria de deixar para vocês é que nós estamos num período em que Plutão já entrou em movimento retrógrado, tá? Plutão, na astrologia, representa aquela nossa função psíquica, entre outras coisas, porque pode significar várias coisas, de profundas transformações, de mortes. E aí eu te digo morte simbólica, pode ser uma morte física ou não. Mas Plutão já passou por todos os meus planetas, vamos dizer assim, eu estou com 68. Plutão já passou por todos os meus planetas e eu não morri, entendeu? O que morreu foram partes de mim, partes que não deviam mais, que já passou, não tem mais condição, é uma outra pessoa, é um renascimento, é uma transformação muito profunda. E Plutão, ele está, no momento, passando pelo signo de Aquário e entrou em movimento retrógrado desde o dia 9 de maio. Tá? Desde o dia 9 de maio, e ele volta, né, aparentemente, que é um movimento aparente, ele volta 2 graus. 2 graus em 5 meses. E volta ao movimento direto somente em outubro, 19 de outubro. Então, são 5 meses que nós estamos recebendo para rever as nossas ideias, os nossos preconceitos, as nossas crenças sobre poder, sobre renovação, sobre renascimento. E se você nasceu em Aquário, Touro, Leão, Escorpião, no primeiro decanato, em janeiro, abril, julho ou outubro, esse momento está sendo muito importante para você. Então, eu faço aqui uma chamada para você. Venha, vamos conversar sobre esse momento astrológico que é para você reconhecer as potencialidades que esse momento lhe traz, para você passar por esse momento que ele pode ser muito, vamos dizer assim, entre aspas, tenebroso, né? Porque você sabe que alguma coisa vai acontecer, uma coisa muito importante, mas você não sabe o que é. E muitas vezes a gente pode entrar naquele medo, naquela imaginação difícil, né? O medo, imaginando coisas ruins, e muitas vezes pode ser um momento de muita criatividade para nós mesmos, tá? Então, olha, aquarianos, taurinos, leoninos, escorpianos, do primeiro decanato, eu te chamo. Venha, vamos conversar sobre esse momento astrológico
que é muito importante, porque para essas pessoas esse Plutão está acionando o quê? Está acionando o Sol, tá? Que é o luminar, vamos dizer assim, que organiza toda a nossa vida. É o rei, né? É o rei astrológico. Então é isso, um abraço, nosso tempo já acabou e até a próxima quarta-feira. Beijo, tchau!